ouvintes do Café com Letras. Hoje temos convidadas muito especiais, Laura e Ana. E com elas discutiremos sobre o fauvismo na arte moderna. I just wanna be part of your Olá, Ana. Olá, Laura. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. É a primeira vez de vocês aqui, se sintam em casa. Bom, Ana, qual é a sua visão sobre o fauvismo na arte moderna? Bom, é um estilo de pintura que surgiu em 1904 na França e teve seu auge na Europa entre os anos de 1904 e 1907. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva das obras. Laura, você pode nos explicar mais sobre o fauvismo? Sim, amo falar sobre isso. Bom, fauvismo é como ficou conhecido um movimento artístico francês no século XX. O termo tem origem na expressão francesa «les fauves», as feras, como eram chamados pintores como Henri Matisse, que expuseram seus trabalhos em Paris entre 1905 e 1907. Suas pinturas apresentavam simplicidade e primitivismo, além de cores puras, fortes e brilhantes. As principais características do fauvismo são as seguintes: liberdade de expressão, cores puras, fortes e brilhantes, perspectiva exagerada, caráter experimental, anti-impressionista, simplificação das formas, primitivismo e simplicidade. Nossa apresentadora, Adriele, gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, quero. Quais são os principais artistas? Os principais pintores fauvistas são os franceses, como Henri Matisse, entre suas obras dele A Alegria de Viver, que é uma pintura a óleo sobre a terra considerada como o verdadeiro marco de início da obra do pintor. Marcou também um dos maiores eventos da história da arte do século XX, o primeiro encontro de Matisse com Pablo Picasso e o início de uma rivalidade cortês, nome com que o historiador Alan Poyser apelidou a relação entre os dois modernistas. Picasso tinha 25 anos e Matisse quase 37. Desde então, desenvolveram uma amizade que cada um completava à sua maneira. Curiosidade, desculpa interromper. A obra foi uma resposta do próprio Matisse à hostilidade com que seu trabalho havia se faceado, Salão de Atome, Paris, 1905, e alicerçou ainda mais profundamente a sua obra nos princípios estéticos que haviam norteado as pinturas fauvistas. Bom, ela reflete a influência de Paul Gauguin para as cores, mas também a de Jean Auguste, Dominique Ingres para a composição de inscrições classicistas. A técnica de um pouco pontilhista e o trabalho foi criticado, entre outros, por Paulo Singh, que chamou de pintura com cores repugnantes e contornos muito grossos, com uma polegada de largura. Esse quadro fez com que a boa cidade rebentasse de rir, tanto que há hoje, de acordo com o que é considerado como uma das fontes de arte do século XX, da mesma forma que Les Demoiselles de Picasso, embora seja tão importante e marcasse definitivamente o início de uma nova era na pintura europeia. Exatamente, Laura. Nessa pintura, Matisse consegue harmonizar e simplificar a forma e fundir o homem e a natureza em uma espécie de retorno ao primitivo. Na composição, há vários corpos nus masculinos e femininos, distorcidos como mancha e sem respeitar as cores naturais. A paisagem também tem cores não naturais, tais como a árvore cor-de-rosa, que é a mesma cor usada para a pele das pessoas, como que para enfatizar a união entre o homem e a natureza. Ao centro, no fundo da cena, encontra-se um grupo de figuras que é semelhante ao grupo representado na pintura A Dança. Também temos outros artistas como George Robonat, Henri Manguin, Albert Marquet, Maury Van Eyck, Jean Puff,
Charles Comey, André Drean, Georges Braque. Além deles, também merecem destacar o holandês Ken van Dogen, 1977 a 1968. Queridos ouvintes, passando para informar que estamos em parceria para a nossa plataforma, que você pode acessar e aspirar em 40 minutos. Irá ter acesso livre, sem anúncios e sem interrupções. Não esqueça de deixar o link e compartilhe para seus amigos e familiares. I just wanna be part of your symphony. Voltamos com a nossa programação. E Laura, você acha que o fauvismo teve influência na arte moderna? Sim, com certeza. O fauvismo influenciou muito a ruptura da arte moderna com a antiga estética vigente. Além disso, modificou a ideia de utilização das cores nas artes plásticas, apesar de representar um curto período na longa e complexa história da arte. O estilo contou com inovações emblemáticas, com o fato de ter influenciado a dissociação entre a arte moderna e o padrão estético da época. Interessante. Laura, o que você acha sobre a história do fauvismo? O fauvismo teve início ainda no ano 1901 na França, porém ele só foi reconhecido como uma corrente artística em 1905. Bom, nesse momento, os artistas que compunham o movimento fizeram a primeira aparição pública no Salão de Outono, em Paris. No ano seguinte, em 1906, organizaram uma exposição no Salão dos Independentes. Foi justamente nessa ocasião que o grupo reconheceu o nome Les Fauves, expressão francesa que significa as feras. Os artistas foram chamados as feras ou selvagens pelo nomeado crítico de arte Louis Valses, 1970 a 1948. Quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por pinturas fauvistas. Os artistas desse movimento não se preocupavam com os aspectos de composição na pintura, mas sim com a qualidade expressiva que as interpretações pessoais poderiam causar. Sem medo de questionar os cânones tradicionais, esse estilo de pintura constituiu como a arte do equilíbrio, da pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais. Contudo, constituiu pelas impressões visuais impetuosas nas artistas em suas telas. Além disso, o fauvismo evitou os temas mais deprimentes, também relegou ao segundo plano aspecto como uma forma de conteúdo. Além disso, buscava representar assuntos leves e alegres, sem conotação pública ou crítica. E esse foi o podcast de hoje. Agradecemos a todos os ouvintes que ficaram até o final. Café com Letras agradece a participação dos nossos visitantes, que vocês venham mais vezes para cá. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até o próximo podcast. Beijinhos!